Eu ministrei isso no início do ano de uma forma superficial para você. Tem uma ministração, uma palavra que eu falei, que eu liberei, por favor, eu liberei o início da palavra profética. Entenda que, quando é que a gente muda o ano bíblico? Qual o mês do nosso calendário? Ano bíblico. Setembro ou outubro, dependendo do calendário, né, hebraico, como vai ser o dia. Mas há uma importância muito grande sobre esta palavra, e eu quero falar para você. Eu já disse que é um ano de estabelecimento para a conquista através da espada e através da força do leão. Eu já ensinei aqui para vocês, e tem um livro lá do apóstolo Engel também, inclusive eu acho que está ali, 4 fases. Primeira fase, boi. Segunda fase, leão, homem e águia. Entenda uma coisa, são níveis que você vai galgando a sua vida. Então, para você entender o porquê o ano do leão, aliás, não é nem o ano do leão, eu entendo, mas eu entendo a fase do leão. Porque no primeiro ciclo você trabalha, e depois você acompanha no livro lá, tem muitos detalhes bíblicos e correlação bíblica com isso. Você trabalha muito e tem pouca coisa. Todo início de ministério é assim, todo início de alguma coisa é assim. Você trabalha muito, exerce muita força e tem pouca coisa. Mas, vamos falar, eu quero focar a fase do leão. A fase do leão é o quê? A fase do leão é uma fase onde você conquista. Mas você conquista como? Deitado em berço esplêndido? Como você conquista? Como, irmão? Pode participar. Como você conquista? Trabalhando. Mas o trabalho é o quê? Árduo. Na fase do leão, na fase que nós estamos vivendo, há uma conquista, há um estabelecimento de territórios físicos e espirituais. Porém, eles são conquistados de forma árdua, de forma penosa muitas vezes, de forma contrária à vontade da sua carne. Porque a vontade da carne é o quê? Você fazer pouco e receber muito. Mas essa fase faz com que você guerreia, conquiste, mas através de muita luta. E essa luta, não necessariamente ela é uma força física, mas ela é mental. Porque você pode ser hábil fisicamente, mas mentalmente você é frágil. Ou você pode ser fisicamente frágil, mas mentalmente você é forte. É por isso que Deus une pessoas em prol de um propósito, para que aquilo que você tem de melhor una-se com aquilo que tem de melhor do outro, para que ambos conquistem um mesmo propósito. Isso é o casamento. Uma pessoa totalmente diferente da outra, mas com o mesmo propósito. É ou não é, pastores aí da rede de casais? Se um quer um propósito, o outro quer outro propósito, como que vai? Se a perna esquerda quer ir para a direita e a perna direita quer ir para a esquerda, não vai. Não é? Vai rasgar a pessoa no meio. Então, esse é o foco e o objetivo principal do que nós chamamos do tempo e da fase, deixa eu confirmar uma coisa aqui, do tempo e da fase do leão, daquilo que está sendo estabelecido. Deus está, eu já vou liberar uma palavra, Deus está liberando, estabelecendo algo na sua vida, na vida de toda a sua família, neste ano. Sabia? Por isso, é muito importante saber o que você fez nesse ano. Porque nós saímos de um ano Shemitah, nós entramos em Rosh Hashanah, depois de Rosh Hashanah, que é a virada do ano, nós entramos no que chama, em hebraico eu esqueci, Teshuvah, se não me engano, não me recordo, depois eu confirmo com vocês, que é o tempo do temor, os 10 dias, depois nós fomos para Yom Kippur, depois nós fomos para a festa das cabanas, que Deus habitando, lembra as festas? Deus habitando no meio da igreja, e agora nós estamos vivendo 5.737, ano bíblico, não é ano judaico. Não é o judeu que é o ano bíblico, ano de Deus.
Quem é que dividiu Novo e Velho Testamento? Foi Jesus? Foi os homens. Não é Novo, não é Antigo e Velho Testamento, é uma palavra. Foi dividida assim para que nós entendamos o tempo, o ciclo dos tempos, mas a palavra é uma. Jesus disse o quê? Fica isso na sua mente. Jesus disse assim: eu vim abolir a lei. Ele disse o quê? Eu vim cumprir e estabelecer em cima da lei a graça. Então, tudo que está no Novo Testamento, aí vamos falar um pouquinho de teologia. Tudo que está no Novo Testamento tem base para o quê? Aonde? No Velho Testamento. Tudo que é, pega isso. Tudo que é obscuro no Antigo Testamento se revela no Novo Testamento. Então, como é que uma coisa que está revelada não tem matriz? É a mesma coisa a diferença de poder e autoridade. Muita gente quer poder, mas pouca gente tem autoridade. Poder você pode ter. Já viu pessoas? Passa e cai, pessoa ora, recebe cura, mas e a autoridade tem? Porque a autoridade é passada por quem? Mas quem é Jesus? Se nós entendemos de paternidade, a autoridade é passada por quem? Quem é que passou a autoridade para os filhos, as 12 tribos? O Pai. Jesus tinha poder, irmão, desde quando nasceu? Sim. Jesus tinha poder desde quando nasceu? Sim. Mas ele tinha autoridade? Quando veio a autoridade de Jesus? Não. Quando veio a autoridade de Jesus? Quando foi liberada a autoridade de Jesus? No batismo. Ele tinha poder, ele era Deus, desde que quando nasceu. Ele não teve sêmen do homem, ele teve apenas o sangue da mulher e o sêmen de Deus. Ele era poderoso desde quando nasceu. Deus fecundou Jesus nela. Só que quando é que liberou a autoridade? Quando ele chega para João Batista e fala: eu preciso ser batizado, porque eu preciso ter a autoridade, eu preciso ser conferido a autoridade para eu cumprir o meu ministério. E o que o pai diz para ele? Este é meu filho que me dá muita alegria. Entende? Não adianta você buscar só poder, você tem que ter autoridade de Deus. Sem autoridade, poder é vazio na sua função. Apenas vai funcionar, apenas vai mover aquela hora. Depois, por que é poder? Poder nada mais é do que a manifestação da autoridade. Aliás, a manifestação da presença de Deus através de sinais. Quando Moisés vai para Faraó, ele fala: mas eu vou falar que eu sou quem? Qual que é a palavra de Yahvé? Fale que você veio em nome de quem? Do eu sou. Ele estava dizendo: você está conferido uma autoridade para falar com o Faraó. Agora, tudo bem, você veio em nome do eu sou, mas me mostra os seus sinais. É nessa hora que entra o poder. Não adianta você ter poder se você não foi conferido autoridade para tal. Vamos lá? Vamos aplicar aqui? Mas eu oro e Deus cura. Vou sair e vou abrir uma igreja. Mas eu sou carismático, eu ajunto multidão fácil, vou abrir uma igreja. Tenho poder. Já viu gente assim? Já viu igrejas fundadas assim? Nunca terão autoridade. Só vão manifestar o poder, mas a autoridade não vão ter. Porque não foi liberado. É por isso que quando eu ensino vocês paternidade, eu tenho que viver paternidade. Eu tenho que ser aquilo que eu estou ensinando. Pegou isso? Ninguém tem autoridade se não tiver uma liberação, uma ativação dessa autoridade. Por isso que Jesus disse o que depois? Eu vos dei autoridade. Ele disse poder? Porque o poder é para aquele que crê. Eu vos dei autoridade para pesar no quê? Quem é serpente? Satanás, o diabo. E quem são os escorpiões?
os demônios. Está entendendo a diferença? Um pouquinho rápido, falando de poder e autoridade. Por que isso? Há aqui um símbolo profético na nossa igreja. Lá no painel, uma espada e um leão, simbolizando para você as duas figuras de conquista e de autoridade, não de poder apenas. E no altar há a espada aqui, porque eu quero que você olhe e lembre que há um símbolo profético de autoridade. Quem tem espada consegue trazer governo. Eu vou explicar isso já já. Consegue governar. Quem maneja bem a espada consegue vitória. E quem é vitorioso vive o quê? Conquista. Agora, põe o slide aí para mim. Um novo ano, 5.787. Quando virou esse ano? Outubro do ano passado. Certo? Desde outubro nós estamos debaixo desse governo. Olha só. O ano, a estação que nós estamos, se diz a respeito de duas letras hebraicas. Mas nós estamos na estação Ain Zain, que é Ain é o tempo do ano 77. E Ain, a palavra, olha o desenho dela, a palavra que significa 7. A letra 7 no hebraico é Ain. Através disso, eu venho ruminando, eu venho entendendo, eu venho lendo, tudo isso desde a virada do ano. E hoje que eu me senti confortável em trazer isso para você. Para você entender que é isso. Debaixo de tudo aquilo que nós... Não parece que a gente viveu... Quantos meses nós estamos desde outubro? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses, 6 meses. Abril, maio. 7 meses. Parece que 7 meses a gente já viveu 7 anos. Eu tenho essa sensação. Pelo menos comigo, houve uma aceleração. Vocês perceberam no meu ministério pessoal uma aceleração que parece que foi assim? Isso, vocês como igreja local, recebem isso também. Agora, nós estamos exatamente, e precisamos ter esse entendimento, olha a figura dela aí. O que significa Ain Zain? Uma espada com uma coroa. Nós vamos entender o porquê da espada e o porquê da coroa. Eu lembro que ano passado, antes de virar o ano, eu não tinha esse conhecimento e eu comentei com os pastores. Deus me disse que é um ano de conquista. E Ele me mostrou a vida de Josué e uma espada. Eu não tinha esse conhecimento. Para você ver que como Deus pode falar com você, mesmo você não tendo conhecimento de todos os detalhes. E aí Deus vem trazendo à luz da revelação as coisas. Para quê? Para que você entenda qual é o eixo do mundo e o que está acontecendo agora. Sabia que nós estamos num eixo agora? Há um eixo. Começou ontem, ao entardecer, e está finalizando um eixo, para virar uma semana. É um eixo. O que nós fazemos nesse eixo vai dizer a semana inteira. Você já parou para pensar nisso? Tira a sua mente da facilidade do mundo e do mundo romano. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, folga. Tira essa mentalidade. Põe a mentalidade como Deus vê. Sabia que Deus não vê só folga, Deus não vê seu trabalho, Deus não vê nada disso. Deus não vê o horário que você dorme. O mundo de Deus é diferente. Totalmente. É nós que estamos nos aprisionando ao romantismo. E quando eu digo romantismo, estou falando de Roma. Ao idealismo das coisas. Põe a próxima a tela aí. Então nós estamos na década de 70. Olha a letra a letra é da palavra Ain. Olha o desenho dela. É como se fosse um braço, certo? E ali tem uma espada e o que tem em cima dela? Uma coroa. Aí você já começa a entender que é um tempo de Deus coroar o teu povo. Por isso que é muito importante o que você está fazendo nesse ano. Os que vão casar aí, né?
O que você faz nesse ano? Eu ia falar isso no final, mas eu vou falar já e depois eu libero mais. Tudo, preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que você fizer nesse ano, não apenas ficará nesse ano, mas ele vai refletir, no mínimo, 7 vezes mais. Tudo. Tudo que você estabelecer nesse tempo, neste ano, não ficará apenas, não vai colher apenas nesse ano, mas vai gerar muito mais. Põe o próximo slide e vamos lá. Não tem muito o que pregar, é uma aula mesmo que eu quero falar para você. A década de 70, olha aí. A palavra Ain, a letra, significa olho, ver. Mais do que isso, do que você olhar e ver, é você entender e obedecer aquilo que Deus está te dando. Qual que é a diferença de conhecimento para entendimento? Muita gente conhece a teologia, mas poucas pessoas entendem o que Deus quis dizer. Você não precisa ter muito conhecimento. Aliás, você não pode só ter conhecimento se você não tiver entendimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem ralé, bem simples. Eu entendo, aliás, eu conheço como funciona tal equipamento, só que eu não entendo nada de como ele funciona. Vocês entenderam a diferença? É por isso que é um tempo onde você tem que ter entendimento para que você governe a sua vida e estabeleça a sua vida em cima desse entendimento. Por favor, seja sincero com você. Depois que virou o ano, não é que parece que há um entendimento profético diferente? É ou não é? Quem sentiu isso? Por favor. Muitas de vocês levantaram a mão, têm muitos anos de vida. Não parece que nasceu ontem uma coisa nova? É porque é justamente a atuação da década que nós estamos. A década 70. Há um entendimento do que Deus está fazendo. Há uma palavra que Deus deu acerca do Brasil, para mim, em sonho, que Deus lavaria e limparia a política. Foi em 2015, no ano do Shemitah. O que está acontecendo? Porque nós estamos na década de entender, de ter um entendimento aprofundado, intenso daquilo que está acontecendo. Então pare, sente, busque a revelação de Deus, do que é preciso você entender que Ele está estabelecendo na sua vida, neste tempo. O que você mudou? O que você está fazendo? O que você abriu mão? O que você abriu mão por Ele? Ou o que você abriu mão dele e precisa voltar? Porque tudo que se fizer nesse tempo, não ficará apenas para esse tempo. Você pensa na magnitude disso? O que eu faço hoje vai refletir para anos da minha vida. Olha aí, ele quer dizer habilidade para ver, agir como vigia, torre de vigia. Sabe o que é torre de vigia? As cidades antigamente eram cercadas por muro e ficava o que hoje nós chamamos dentro da igreja um profeta lá em cima na vigia. E o profeta vê aquilo que está vindo antes de quem está na cidade. Por isso que é preciso as pessoas entenderem que Deus está levantando, restaurando o ministério apostólico e o ministério profético para entender o que está acontecendo e vai acontecer daqui a um tempo. Os profetas não dizem apenas o que você passou. Os profetas dizem o que está para vir. É diferente. Toda revelação profética que eu liberei daqui, pode contar, 2, 3 anos aparece. É ou não é? Eu disse acerca do governo anterior do nosso país. Não só eu, mas outros profetas. Eu disse acerca do governo dos Estados Unidos
está acontecendo? O que eu disse. Não foi ou não foi? Foi ou não foi? Eu disse acerca do sonho que Deus me deu. Por que que eu estou falando o que eu disse? Porque eu sou profeta, Deus me instituiu profeta, eu nasci profeta, e profeta vê o que está para vir, não o que apenas aconteceu. Você está entendendo por que que profecia é muito mais do que uma palavra de revelação que você vem buscar na igreja, irmão? É um entendimento, uma habilidade para você ver o que você nunca viu. Nós estamos nessa década. Coloca a mão nos teus olhos e aí libera sobre você mesmo. Faça eu enxergar o que eu nunca vi. Você profetiza para você. Faça você ver. Busque em Deus o que você nunca viu. A partir de agora você vê. Uma habilidade para ver, para agir como vigia, para estar atento. Abre aí, abre para mim. 2 Crônicas 16, 9. Você abre também, está ali na tela, e nós vamos ler. Eu quero falar tudo, depois nós vamos ler os versos aqui, da palavra. 2 Crônicas 16, 9. Vamos ler esse já? 2 Crônicas 16, 9. Olha o que diz aqui. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Os olhos de Deus estão olhando tudo essa década, esse tempo, esse ano. Tudo Deus está olhando o que você está fazendo. Por isso que você precisa ter uma habilidade para ver. O que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso fazer a partir de agora? O que eu preciso mudar? Irmãos, olha aqui para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou nesse tempo. Se vocês aqui como igreja local percebeu, eu estou me retirando muito mais tempo com Deus, e quando eu entro no quarto secreto, meu Jesus, o que eu tenho ouvido de Deus, o que eu tenho falado com Deus, é de arrepiar a mim. Faça isso. Se retire para esse tempo. Usa esse tempo nada melhor do que aqui, esse tempo da igreja. Você precisa aprender isso. Deus falou comigo há 2 dias atrás de uma coisa que eu ainda vou liberar talvez para a igreja mais para frente, que eu fiquei assim, ó, eu dormi, em 48 horas eu dormi 3 horas apenas, assim, ó. Tentando matutar e entrando, porque quando Deus fala conosco, a cabeça pira. Se Deus falar conosco constantemente, a nossa cabeça explode. Habilidade para ver, para ser torre de vigia, visão clara das coisas. Até agora estava deturpado, ofuscado aí na sua vida o que você ia ser, o que você foi, o que você viveu. Por favor, seja sincero com você, mas para testemunho para nós. Quem a partir desse ano, começou a entender mais, até você mesmo? Eu estou acontecendo isso comigo. É o tempo, é a década que nós estamos vivendo. Agora, quantas pessoas não estão perdidas, não entendendo nada disso? E você vê a pessoa aí andando para lá, bate cabeça, andando para lá, bate cabeça, e sai fazendo as coisas descabeçadamente. Romper com o ocultismo. Olho mau e olho bom. Se a gente falar olho mau e olho bom, qual é o ditado que nós falamos aqui no Brasil? Olho gordo, tá certo, olho gordo. Você falar olho gordo, você vai pegar, ó, que a pessoa está com olho gordo. Você já entende o quê? Ela tem uma inclinação para quê? Para maldade, para inveja. É por isso que você precisa romper com tudo aquilo que é oculto à verdade de Deus. Com tudo aquilo que está sugando você e levando você para um caminho do ocultismo. Quando você tem a visão clara do que você precisa ser, você descobre quem você sempre foi. Por que você sempre foi? Porque você nasceu com destino. Só que o romantismo, o espírito romano, apagou e ofuscou de você isso. Qual é o seu destino em Deus? Eu não estou falando o que vocês fazem de trabalho, estou falando destino. Você nasceu para quê? Eu nasci, hoje eu descobri, depois de muito tempo,
nesse tempo, não estou falando hoje, mas nesse tempo de agora eu descobri que eu nasci para ser alguém como um baluarte profético que atrai a glória de Deus por onde passa. Eu descobri isso na minha vida. Eu não sou pastor, eu pastoreio pastores, mas eu não sou pastor de ovelha apenas. Eu não sou um evangelista, porque esse não é meu ministério principal. Eu não nasci para ser mecânico, eu não nasci para ser motorista, eu não nasci para ser pedreiro, não que isso não seja importante, mas eu nasci para ser um baluarte profético no mundo espiritual, para atrair a glória de Deus por onde eu passar. Você precisa descobrir o que é que você faz em Deus. Quando Deus projetou você, quando você nasceu, aliás, não quando você nasceu na barriga, quando nasceu para a vida, mas quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito num livro tudo que você ia nascer e tudo que era destino para você. E Ele já tinha liberado um anjo para que esse anjo cuidasse de você. E tem um papel, não vou pegar, tem um livro onde Ele liberou para o anjo e fala: olha, na vida do Miqueias tem essa liberação profética, cuide dele. Você já descobriu isso? Eu tenho orado isso. Ore também. Deus, faça com que o anjo que foi liberado sobre a minha vida revele no tempo certo, para que eu possa entender o que eu tenho que fazer. Enquanto muitas pessoas querem ficar discutindo se é calvinismo, se é luteranismo. Não! Para com isso. Descubra o seu destino em Deus. Descubra. Olha o que tem mais aí. Vamos ler Provérbios 15, 3. Vamos lá rodar a Bíblia. Provérbios 15, 3. Os olhos, falando de olhos, tá? A palavra significa olhar e ver. Os olhos do Senhor, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por isso que tudo aquilo que o que diz Mateus, vamos lá, Mateus, aí eu já pego esse gancho. O que diz Mateus, capítulo 6, abre aí, Mateus 6, 23. Alguns sabem de decor. Mateus 6, 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará. O que você está olhando? Posso profetizar uma coisa aqui? Levanta a sua mão assim. O que você vê em Deus, através de Deus e por Deus, você vai receber. Porque o que os teus olhos verem, fará o teu corpo viver. Quer trocar de carro? Quer ter intimidade com Deus? Quer viver mais? Quer comprar uma casa? Olha e fala: se isso é meu, eu estou vendo, já estou contemplando, e Deus vai trazer para mim. Mas em Deus, por Deus e para Deus. Porque dele, para ele e através dele é toda a glória. Esse é o segredo de você não errar. Lucas 10, 17. Vamos ler todos. Eu quero ler todos. Essa aula é rápida, mas eu quero ler todos os versículos com base bíblica do que nós estamos falando. Lucas 10, verso 17. Sentiu um cheiro, um perfume aqui? Quem sentiu? Alguém sentiu? Olha, um perfume maravilhoso aqui da presença. Olha, um perfume, está entupido, mas sentiu. Eu também estou, mas olha, senti um perfume, passou rápido. Então, a manifestação da presença. Lucas 10, de 1 a 17, mas vamos ver só o primeiro e o segundo. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é isso? É você entender aonde Deus quer que você esteja. Fazendo o que Deus quer que você esteja. Se você foi chamado para ser pastor, para ser evangelista, se você foi chamado apenas para atuar nos dons, se você foi chamado para ajudar, se você foi chamado para evangelizar, eu não sei, irmão.
mas você precisa saber e ter um entendimento. Eu quero forçar aquela palavra de vermelho: entender e obedecer. Não adianta você entender, eu entendi o que Deus quer para mim, mas eu não vou fazer. Sabe por que muitas pessoas não prosperam depois de uma palavra profética? Porque elas ouvem tudo, conhecem tudo, mas não entenderam que o profeta é a voz de Deus na terra. Se o profeta dizer, dá 2 cambalhotas que você é curado, dê 2 cambalhotas. Dá mais uma para ficar de lambuja. É assim que funciona a profecia. Vamos entender uma década de você ter um entendimento, os olhos aplicados em Deus. Entendeu porque está acontecendo muitas coisas com vocês? A década é 70, o ano é o 7. Quantos segredos não tem nesse número? Tem uma aula que eu ministrei sobre o 7 perfeito. Eu falei que tinha muito mais coisas, lembra? Eu passei rápido várias coisas, mas ainda tem mais coisas que eu quero falar aqui. Olha só, a letra Zaim simboliza o 7. A 7ª letra do alfabeto hebraico é o 7. É uma espada e tem uma coroa. Põe o próximo slide. Olha o que significa Zaim. Zaim significa coroa, arma ou espada. Por que nós estamos no ano da espada? E antes de ter esse entendimento, Deus havia me dito, é um ano de espada, de leão, de conquista. Olha como Deus fala. Como é que Deus tem falado conosco através de símbolos proféticos aqui na igreja local? Você está entendendo? Irmão, de uns 15 dias para cá eu parei tudo, a minha oração é essa: Deus, faça eu entender quando o Senhor falar comigo por símbolo. Faça eu entender os símbolos proféticos, porque são tantas coisas que nós não entendemos. Se você for estudar o alfabeto hebraico, vai dar um nó na sua cabeça de tão complicado e tão profundo que é. Mas é bom estudar. Se você estudar, glória a Deus por você. Agora, o significado, coroa, arma ou espada. A raiz da palavra que é zan, significa sustento e alimento. Ou seja, o que entendemos aí? Através do estabelecimento da espada, a espada é o quê? Palavra. E a palavra falada é o quê? Quando um profeta fala, ele está liberando o quê? Não. Um decreto, mas através do quê? Uma profecia. Então nós estabelecemos o governo de Deus em nós, através da profecia sendo liberada com base porque você está segurando na espada. O porquê que nós fizemos no início do ano a campanha da espada. Eu ia recolher, mas eu achei melhor você continuar até o final do ano com ela. Por quê? Você está entendendo como tudo está se encaixando? Deus está ou não está falando com a igreja? Quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas estão achando apenas que isso é um papelzinho? Quantas pessoas não fizeram assim para mim? Devolve. Depois você pega aí para mim. Devolve lá para o apóstolo. Toda amassada. Isso aqui nada mais é do que um símbolo que eu te dei para você colocar os teus propósitos, para você saber que Deus está falando. Agora, a ingratidão, ela nunca lembra do que acontece. Não é para você endeusar isso aqui. Isso não é Deus. Isso é um símbolo apenas dos teus propósitos. Eu fiz o meu e fiz para a igreja, está aqui. Lembra de um camarada que segurou a espada assim,
que eu dobrei aqui. Lembra do camarada que segurou a espada assim? E a espada, ele matou tanta gente, que a espada ficou grudada na mão dele. O sangue dos inimigos caíam e grudou a mão nele. Sabe o que significa isso? Fidelidade e lealdade. Quem era esse homem? Guerreiro de Davi. 2 Samuel, abre aí. 2 Samuel. Acho que é isso. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, e ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. O homem passou um dia inteiro, uma guerra inteira com a arma, com a espada na mão, a ponto de ficar grudada. Só que diz aqui? Depois que ele venceu, o povo voltou. Escuta aqui, olha para mim que eu vou dizer uma coisa, e vou liberar uma profecia para você. As guerras que você está vencendo sozinho, os despojos vai ser para você, não para o outro. Primeiro para você, porque depois, na hora que você conquista, o povo vai voltar. Olha o que está escrito aqui. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ou seja, na hora da encrenca, vazaram. Depois, na hora que viram que o homem era fera, melhor a gente voltar, porque agora tem os despojos. Mas os despojos são daqueles que venceu a guerra. Você está sozinho na guerra, os despojos vão vir para você, meu irmão. Aqueles que abandonam a guerra não vão tomar posse do despojo. Porque honra é honra. Olha aí, arma ou espada significa livramento, vitória e conquista. Se você entender que você está debaixo dessa liberação profética, tudo à sua volta, você vai entender que há uma palavra de conquista em cima daquilo. Perdeu? Nós estamos no ano de Aim. Aliás, Aim. Há uma palavra de conquista sobre mim. E eu vou guerrear, porque eu sei que essa conquista virá sobre mim. Está entendendo, irmão? Agora, o que mais Aim representa? Põe o próximo slide aí. Ele representa Jesus. A coroa, o ser humano coroado, o rei dos judeus, o rei dos reis. Jesus usou aquela coroa para quê? Para tocar em quem? Em mim e você. Ele foi coroado como rei dos judeus para que eu e você fôssemos vitoriosos em cima daquilo que ele venceu na cruz. Essa coroa, esse Messias, o Zaim, que representa a palavra que também faz alusão a Jesus, o Messias, está dizendo: eu sou o 7 perfeito, que poderia subir a cruz. Não havia outro perfeito, porque até então o perfeito deveria ser o cordeirinho branco, sem sujeira, sem pele, sem lã malhada, sem ser malhado. Deveria ser perfeito para substituir nossos pecados. E ele disse: eu vou ser coroado como perfeito para que vocês se tornem o perfeito. Está entendendo a magnitude de tudo que está escondido do tempo que nós estamos vivendo? Quando Deus foi me ministrando isso, eu tive que parar e tive que raciocinar e colocar em ordem, porque é muita informação para uma mente só. Aí você dorme assim e fala: vou dormir para Deus limpar minha mente, para dar um reset na mente, para começar de novo. Vamos declarar, eu vou ler para você. Qual é a grande sacada do tempo que nós estamos vivendo? A grande sacada é um tempo de sairmos das conexões que foram feitas. O ano passado, 2016, a letra VAV fala de conexões.
Agora, eu parei para pensar quanta conexão espiritual Deus não fez comigo e com esse ministério. Foi ou não foi? Inclusive, nós participávamos, que depois mudou o nome, de um grupo de pastores, que o nome era Conexão. Olha, faz tempo que eu estou aqui para liberar para vocês. É um tempo de 2016, né? 5.786. É um tempo de sair de um tempo do ano Vav, que fala de conexões, o 6, que representa o homem, para entrar num tempo de plenitude do Espírito, que é o 7, que é o perfeito, o justo juramento. Vocês conseguem entender o que é, em cima da onde nós estamos andando? Vamos ler aí, ó. Tempo de sair de conexões para livramentos, vitórias e conquista. Você faz uma conexão para que você seja vitorioso depois. Conexão física, mental, espiritual. Tempo de sair do ano humano, 6, para o ano do divino, 7. Aonde a provisão é estabelecida pelo governo da espada na sua vida. Por que Deus está tocando nas crianças? Porque Ele é santo. E criança não há pecado. Por que as crianças no tempo de agora estão sendo todas batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas? Por quê? Porque é o ano do divino. O tempo de sair da carne, representada pelo homem número 6, para a plenitude do Espírito. Ou seja, se até ano passado tinha coisas que você não conseguia vencer, neste ano é a base para você conseguir vencer a sua carne. Olha aonde nós estamos pisando. Porque entenda que o mundo espiritual você pisa. E você vai andando. E vai mudando as fases e você pisa. O tempo do governo pela espada para o nosso sustento. Vamos lá? Juízes 7:20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. Estão falando de quem? De quem nós estamos falando? Quem nós estamos falando aqui? Gideão. Estamos falando da guerra de Gideão. E seguravam na mão da esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que significa isso? Gideão, a Bíblia diz a história de Gideão, que os midianitas estavam roubando a provisão de Israel. Tanto que ele estava malhando trigo na onde não tinha que malhar, para que ninguém roubasse. Os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que era sustento de Israel. Está entendendo o que Deus está falando? Tudo aquilo que foi roubado e continua sendo roubado pelo governo da espada da palavra, não se rouba mais. Se você estabeleceu o governo de Deus, tudo aquilo que era e é de provisão para a tua vida, não mais será roubado. Ele vai e guerreia, e o povo diz o quê? O que o povo diz? Pelo Senhor, espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe que hoje você pode traduzir isso? Espada por Deus e por aquele lugar aonde faz a crescer. Não idolatria. Não idolatrar homens, mas é seguir um princípio. Amém? Não idolatria a homens. O idolatrado não era Gideão, mas Gideão estava representando. O que aconteceu depois disso? Vencer os midianitas. Você estuda depois lá. E tudo aquilo que era roubado, não mais. Por quê? Porque ele estabeleceu um governo através do que, irmão? Da espada. Por que um ano da espada? Porque você precisa estabelecer um governo
de provisão contínua para você. Saiu a aposentadoria de um, não foi, pastor? Foi até mais, aí está falando. Que é isso? Aplicação de estabelecimento de governo de Deus através da espada. Ele falou sobre membros e filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a identidade de Jesus na Bíblia? Jesus falava o que para as pessoas? Eu sou profeta. Eu sou evangelista. Apesar de que ele foi os 5, atuou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tem base bíblica para isso. Apesar disso, qual era a identidade de Jesus na Bíblia? Quem falou? Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que que esquecem a identidade de filho na vida das pessoas? Já viu igreja assim? Quem é profeta? Quem quer ser profeta? Eu. Quem quer ser filho? Filho tem que obedecer. Quero não. Filho sempre vai ser filho de alguém. Quero não, quero eu aparecer. Já viu isso? É ou não é verdade? Quando Jesus disse, o que o Pai disse para ele no dia do batismo? Nós falamos aqui, este é o profeta, este é o meu filho. Por isso que nós falamos de paternidade com toda a força. Porque quando você descobre o nível de filho, você descobre o quê? Que você tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Vamos para o próximo slide. Alguns outros nomes com a letra Zaim, olha aí. Zebulon, a tribo, uma das tribos do povo de Israel. Olha o significado da palavra Zebulon, que começa com a letra Z. Começa com a 7ª letra, a Zaim. Exaltado. Se é um ano de coroa, eu creio perfeitamente que Deus vai exaltar aqueles que entenderam e estão aplicando isso como verdade. Só um pouco amém, irmão? Só isso de amém? Entenda uma coisa, não é aquela coisa, Deus vai exaltar, a roda gigante virou, não é isso que eu estou falando. É exaltar você de verdade, mas você tem que estar baseado naquilo que você está vivendo. Estabelecendo o governo de Deus pela espada, Deus vai te exaltar como verdadeiro homem e filho dele. É por isso que eu fiquei pensando em vocês que vão casar esse ano. Vocês têm que estar atento. E vocês vão casar bem em festas bíblicas. Eu já falei isso para vocês. Ele e o João vão casar bem em festas bíblicas. O Jota vai casar antes, né? Não sei. Eles vão casar um tempo de festas bíblicas. Um mês de diferença. O 7 está aplicando aqui, né? 6 são 7, outros são 7. Amor. Então, entenda, é um tempo onde Deus vai nos exaltar. Aquilo que foi plantado vai ser colheita nesse tempo. E o que você está plantando hoje, você vai ser exaltado amanhã. Você crê nisso, irmão, de verdade? Se é um ano de coroa e você está caminhando em cima dessa verdade, é um ano onde você vai ser exaltado para a glória de Deus. Aonde a vergonha habitou, habitará a dupla honra. Olha aí, falando de dupla honra, Zorobabel. Zorobabel significa semeado na Babilônia. Mas Zorobabel foi aquele, se você vai ler depois lá o livro, a Bíblia, foi aquele que reconstruiu, foi um líder de reconstrução do templo. Ou seja, há um princípio de que líderes restauradores serão levantados nesse tempo. Você lembra da pregação do pastor Anderson aqui, dizendo que nós seríamos o quê? Quem lembra? Reconstrutores de redes. Chamou todos os oficiais aqui na frente. Lembra disso? Era uma palavra profética em cima dessa verdade.
Entenda o que Deus está falando. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, dar um passinho para trás e abrir os nossos olhos no tempo, não no hoje. É que nós somos assim, irmão, ó, o romantismo, a ideia, o idealismo, o fast food gospel faz com que nós enxerguemos as coisas muitas vezes assim, ó. O que eu estou vivendo hoje? Ah, é isso. Vou comer isso hoje. Não, isso aí é para você descansar, que Deus vai cuidar do hoje. Mas quando é espiritual, você tem que abrir e ver o que Deus está fazendo. Quais são as principais festas até então? Preste atenção nisso. Quais são as principais festas depois que virou o ano? Rosh Hashanah, o tempo dos 10 dias, o Teshuvah, se não me engano, não me recordo agora o nome, Yom Kippur, festa das cabanas e festa da cega, festa das semanas, ou Shavuot, festa do Pentecoste, que é quando, 50 dias depois da Páscoa, a festa das colheitas. O que significa na colheita? Honra daquilo que você plantou. Pega isso. Pegou? Então vamos atentar. A festa de Pentecostes vai ser, acho que final desse mês, não é? É, o dia 30 de maio. 30 de maio. Começa Pentecostes. 30 de maio agora. Terça, quarta e quinta. Nós vamos fazer uma aula especial de Nene sobre isso. Olha outra palavra, Zorobabel, um líder de restauração. Você quer ser um líder de restauração? Então, quando você vestir a camisa da igreja lá, restaurado para restaurar, tem alguém com ela hoje? Aí, não, essa adoração está lá. Restaurado para restaurar. Saiba que isso é uma palavra profética para o tempo que nós estamos vivendo. Está entendendo? Estampa a verdade ali. Aí quando alguém pergunta, o apóstolo faz blusa para vender, para ganhar dinheiro para a igreja. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada o que está escrito aqui. Tem muito mais coisas. Olha o outro significado. Zacarias também escreve com a palavra Zaim, significa Javé se lembra. Quem é que tirou o povo de Deus do Egito? Deus, porque Deus se lembrou do quê? De uma palavra. Jacó havia recebido uma palavra. Abraão, Isaac, Jacó. Havia uma promessa. E Deus se lembrou. Ou seja, tem promessa esquecida? Javé se lembra. Tem coisas que não se cumpriram? Pega isso. Javé se lembra. Tem coisas que Deus disse que vai fazer e não fez ainda, mas fazem 10 anos. Javé se lembra. É um tempo de lembrança das promessas. Irmão, quando eu fui computando tudo isso, eu fiquei louco da cabeça, no bom sentido. Quantas coisas Deus está falando através de uma letra. Por isso que a minha oração ultimamente Deus faz eu entender completamente o sentido de toda a simbologia profética do qual nós estamos vivendo. E por último, Zaqueu, também vem da palavra Zaim, que significa puro. Zaqueu puro, irmão. Zaqueu era safado, roubava, mercenário, igual esses caras que a gente está vendo na televisão, cada dia aparece mais um grupinho. Ele, salafrário, mercenário. Mas o que ele disse para Jesus? Quando eu encontrei com você, mudou. Eu voltei ao meu destino da pureza. E se tudo aquilo que eu fiz, qual que é a proposta que ele faz com Deus? Tudo que eu fiz para o outro, eu pago em dobro. Porque aquele que é puro, entendeu que tem que caminhar na pureza. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu comentei com o pastor. A palavra ouro escreve com o Zaim. Não entendeu? Por que está aparecendo pó de ouro na mão de muita gente? Já está aí também? Aí, por quê? Porque quando nós andamos debaixo de um princípio, o princípio se torna realidade. Quando estamos debaixo de um mover de Deus para esta liberação, o que acontece? Aqueles que estão ligados, vivem o princípio.
e aquilo que era espiritual agora se tornou real. Eu havia perguntado para Deus: Senhor, por que está aparecendo tanto pó de ouro assim, ó? Igual, como é que fala no ditado? Igual baciada. Foi fazer a visita, na visita começou a aparecer. É isso. Quando nós estamos andando debaixo de um princípio e há uma liberação para aquele tempo, o tempo se torna real. Eu havia perguntado para Deus: por que, Deus? E aí ontem eu estava estudando para terminar de preparar a aula. Ó, escreve ouro com Zaim, é o tempo do ano 7. Agora abre aí na tua Bíblia, põe o próximo slide, nós vamos ler Efésios 6, capítulo 6, verso 17. Olha o que diz aí: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. É por isso que nós colocamos aqui no altar da igreja um símbolo profético daquilo que nós estamos vivendo, a espada. Abre aí também Hebreus 4:12. Olha o que fala também da espada. 12, achou? Porque a palavra de Deus é viva. Você não está numa coisa morta. É viva e o quê? E eficaz. Ela acerta o alvo certo. Ela não é uma flecha louca assim, descabeçada. Estou atirando. Ela é eficaz. Olha aí. E mais cortante do que qualquer espada, do que qualquer outra palavra. De 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para quê? Discernir. Para e olha aqui para mim. É um tempo de você ver claramente. E quando você vê claramente, você discerne. E quando você discerne uma coisa, você tem o quê? Conhecimento ou entendimento? Entendimento. Está entendendo? Não é, eu estou vendo, muita gente está vendo, mas não estão entendendo. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É voltar o princípio daquilo que você foi estipulado para ser desde quando você nasceu. Está entendendo? Você é a dona de casa, mas foi isso, não foi isso que Deus mandou, não foi isso que Deus destinou você. Ser dono de casa é um meio para você atingir o teu propósito. Você é motorista, você é policial, você é vendedor, isso é um meio para você atingir o teu propósito. Você trabalha no estacionamento, você é cozinheira, você só estuda, é um meio de você conseguir o teu propósito. Está entendendo? Quando você discerne as coisas, Deus está trazendo esse discernimento através da espada. Não pira, como diz o pastor André, não pira a cabeça? Não, antes de falar pira o cabeção, né? Não pira o cabeção? Outra coisa, 1 Timóteo 1:18. Este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo, segundo o que é profecia? Profecia é o quê? Uma profecia liberada é o quê? Palavra. Palavra de quem? Um profeta profetiza a palavra de quem? De quem? De Deus. E se é a palavra de Deus que nós lemos agora, a palavra de Deus é mais cortante, que corta tudo. E é eficaz para atingir o teu propósito. Então, te encarrego, ó filho, segundo as profecias, que te antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Combate vai lembrar de guerra, guerra vai lembrar de luta, luta vai lembrar de espada, espada vai lembrar de conquista. Pronto, chegamos no ano. Não é maravilhoso isso? Parece que a gente está vendo assim o mapa do tesouro, não é? Pois é. Enquanto por muitos só quer rodar e cair no chão, né? É raso, exatamente. Que é o beabá. Agora, a letra Zaim, olha aí, é a 7ª letra. O que é que nós estudamos já na primeira aula do INENE? 7.
perfeição, pleno, satisfeito, ter o suficiente. Lembra de juramento, o juramento que está no céu, através daquilo que vem do trono de Deus, que é o arco-íris, que tem 7 cores. Tremendo, né? Agora, alguns outros 7 na Bíblia, olha aí. Shabat, nós estamos no Shabat, finalizando o Shabat hoje, 7º dia da semana, 7. O Shavuot, festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Tishrei, que é o ano onde vira o ano judaico, que é o ano, ali ó, o 7º mês do ano. 7º mês do ano. Shemitah, o 7º ano de descanso. 7 anos, tem essa ministração, quem quiser lembrar, eu gravei. 6 anos, a terra descansa 1. Pode falar. Nós estamos ainda vivendo, não estamos em Tishrei não, nós estamos em Nissan. Eu mandei aí no grupo de vocês os meses, todo mundo recebeu? O jubileu, que vai o 7 vezes 7 dá 49, o próximo ano é o jubileu. Então pensa, nós estamos vivendo agora, nós saímos do Shemitah, nós saímos de um jubileu, olha quantos marcos proféticos, para viver um ano 5777. Não é ano judaico, é ano bíblico. Por favor, não é ano judaico, é ano bíblico. Está escrito na Bíblia. Tá? Tudo isso tem a ver com o 7. Agora, 2 slides que eu quero terminar. Põe aí. Coloquei bem grande para você não esquecer. Aquilo eu vou ler. Aquilo que você fizer esse ano não terá repercussão somente para esse ano. Portanto, tenha discernimento do que você está fazendo agora. Em cima de tudo isso, concorda comigo ou não? O que nós estamos fazendo? Eu parei e disse, Jesus, me fala. O que eu preciso fazer? Aqui, para a igreja local. Para mim. Ô irmão, eu passei um negócio muito forte quando eu fui para a UTI. E depois volta. Depois que eu voltei, saí do vale da sombra da morte, eu voltei e parece que a minha vida era outra. Parece que a minha mente era outra. Parece que tudo que eu faço até então é totalmente diferente. E aí eu fui entender que tudo que eu fizer nesse ano não repercutirá apenas nesse ano. Porque eu estou debaixo de uma palavra de coroa, de conquista, de guerra, de estabelecimento de governo daquilo que Deus quer para mim. Só um momentinho. Tudo que você estabelecer agora, de bom ou mal, lembra do primeiro slide? Vai repercutir para a tua vida inteira. Tudo que você abandonar, que não era para abandonar, vai repercutir a vida inteira. Tudo aquilo que você perseverar com luta, porque esse tempo não é um tempo fácil. Estabelecer governo é você entrar num ambiente onde é totalmente impregnado de uma estrutura maldita, tirar aquela estrutura e colocar um governo diferente. É o que Acabe não conseguiu fazer com a Jeza. Que a Jeza implantou todos os governos malditos em Israel. Está entendendo? Quando Deus manda você fazer uma coisa, faça. Mesmo que você não tenha condição. Porque se ele mandou Moisés subir no monte para sacrificar, ele já tinha mandado o cordeiro lá em cima. Deus tem o controle e a palavra liberada tudo. Basta você estar alinhado à vontade dele. Só que todo mundo vê aquilo que você recebe, mas ninguém vai ver aquilo que você dá. Exatamente. Quando você libera algo de dentro de você, presta atenção. Sai daqui, ele já tem caminho certo. Tanto para ir como para vir. O problema é que a gente fica assim, Deus não faz, porque Deus não fala, porque Deus não faz nada disso. Para, irmão. É o ano de estabelecimento de governo.
Não faltará sustento. Você está entendendo? Não faltará sustento. Qual foi a ordem lá? Não faltou sustento para Israel. Não vai faltar sustento. O básico não vai faltar. Até o mais do pastor lá, até o mais veio. Até o mais. Então, é preciso entender. Como último slide que eu quero falar para você, coloca aí. Último slide. E nós vamos acabar, já são 6h30, final de Shabat. Olha aí. Com a espada de Deus, estabelecemos o governo do reino de Deus na terra. Aliás, do reino na terra para o sustento da nossa vida. No campo de atuação que Deus te chamou. Em outras palavras, tome posição. Eu não posso pegar a tua espada e lutar por você. Só que a tua espada é importantíssima para lutar comigo. Da mesma forma que a minha espada é importantíssima para lutar com você e por você. Está entendendo? Aqui, olha. Quem tem a sua espada aí? Quer tirar foto? Bate foto. Bate foto. Quer tirar foto? Faz de conta que eu não estou olhando. Quem tem a sua espada aí? Está em casa? Ok. Muita gente acabou deixando em casa para não perder. A minha da igreja fica aqui na Bíblia. Então, através disso, um símbolo que a gente fez, né? Parece até infantil, muitas pessoas falam, coisa de criança. Não, é um símbolo, um propósito. Você precisa testemunhar. Você precisa testemunhar o que Deus está fazendo com você. Entendeu? Quando você faz a coisa totalmente de coração, e você mexe no mundo espiritual, a coisa acontece. A coisa acontece. Né? Então, entenda o que nós estamos falando aqui. Está todo mundo me ouvindo aí atrás? Está me ouvindo bem? Entenda o que nós estamos falando e discutindo em cima de uma revelação. Eu não vou ministrar mais, eu não vou... Não, vou parar aqui. Porque você precisa ter isso aqui, a sua razão, a sua mente. Não, pode deixar gravando. Você precisa ter a sua mente naquilo que você está andando em cima. Nós estamos andando em cima de tudo isso que eu falei. Aplica isso, traz isso como verdade para você. Se é um ano de honra, de governo, de luta, você vai lutar, mas a coroa vai vir. Não porque você é bonitinho, mas porque você viveu, está vivendo e viveu um princípio estabelecido. É nessa hora que você tem que ser o quê? Fiel, leal. Não depender de mim, na dependência única e exclusiva. Você não depende de mim, irmão. Os pastores por aí querem prender as pessoas com eles. As pessoas querem prender. Tem gente que fala aí, sai da minha igreja, eu tiro a sua unção pastoral. Quem deu a unção foi Deus, não foi o homem. Quando eu ungi o presbítero Cláudio Honor, eu disse para ele, Deus me mandou ungir você. Só que eu nem sei se você vai vir para o evangelho de poder. Ele nem era membro. Foi ou não foi? Fomos comer pizza na casa dele e falei, tem um assunto para você. Eu, o Vitor e minha mãe. Deus me mandou ungir você. Você vai querer? Ou não? Porque se não querer, a gente volta. E foi a primeira vez que o leão apareceu na igreja, foi na unção dele. Que rugiu, que todo mundo, até os boca grande, ficou assim, Então, entenda, gente, o que está acontecendo. Entenda. Quando você entender isso, as coisas, vão. Amém?